E aí, gente, tudo bem? Nós estamos começando hoje mais um devocional aqui do nosso canal e hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro amor. Pois é, talvez você já escutou isso em algum lugar, não sabe muito bem o que é, mas eu quero falar com vocês um pouquinho exatamente sobre isso. Olha só o que diz a Bíblia em Apocalipse no capítulo 2, versículo 2, acompanha comigo. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então aqui nós vemos que é uma palavra dura de repreensão, é um aviso do Senhor para a igreja de Éfeso, dizendo, olha só, eu sei que vocês são uma igreja que está perseverando, uma igreja ativa, uma igreja que está realizando os seus trabalhos eclesiásticos com excelência, porém, vocês abandonaram o primeiro amor. Agora, o que seria o primeiro amor? Talvez você já passou por uma situação onde você queria muito algo. Você queria, vamos dar um exemplo aqui, você queria muito um celular, um iPhone 15 Pro Max, era o seu sonho, você ficava sonhando com aquilo, você pesquisava na internet, você ficava vendo vários reviews sobre o iPhone e em um determinado momento você consegue comprar aquele iPhone. Quando você compra, você abre aquela caixa, faz aquele unboxing, né? E você fica super feliz, super empolgado. E aí vão passando as semanas, vão passando os meses e de repente aquilo começa a se tornar algo comum para você. Você se acostumou com aquela câmera super boa, você se acostumou com o touchscreen que não falha, você se acostumou com essas coisas. E aí começa a gerar aquele sentimento de beleza, é só mais um celular. E isso se chama familiaridade. Pois é, eu acho que isso é uma das coisas que mais faz com que um cristão perca o seu primeiro amor pelo Senhor. Talvez quando você aceitou a Jesus, você estava com o seu coração queimando, você lia a sua Bíblia todos os dias, você orava, você jejuava, você ia na igreja, você queria servir independente do que fosse, você não escolhia aonde você queria servir, o que você tinha que fazer, você estava ali disposto para fazer o que fosse necessário. Porém, o tempo foi passando e de repente você se encontra em um lugar onde você já está frio espiritualmente. Parece que aquela chama que queimava no seu coração já não está mais queimando. E uma das coisas que mais acontece é a familiaridade. Você começa a se acostumar. Você se acostuma com o fato de que você estava perdido, de que você era um órfão e agora você é um filho amado, encontrado, que agora você tem um novo nome, que o Senhor te deu novas vestes. Você se acostuma com o fato de que você tem uma Bíblia na sua casa e você pode ler ela quando você quiser. Você se acostuma com o fato de que você ora e tem um ser do além que você não consegue ver, mas que ele fala com você. Nós nos acostumamos com essa coisa e a gente acaba desvalorizando, porque a gente fica acostumado. Mas aqui o Senhor ele traz alguns pontos para a igreja de Éfeso. Na verdade ele traz 3 pontos. E o primeiro deles é: lembre-se de onde caiu. Pois é, isso daqui é algo talvez até mesmo um pouco simples, mas se você está passando por um momento onde você fala assim, nossa, parece que eu estou frio espiritualmente, parece que eu perdi a vontade de ler a minha Bíblia todos os dias, nossa, eu não consigo mais orar sempre, poxa, agora para mim servir na igreja parece que se tornou algo um pouco pesaroso. Pois é, a primeira coisa que você precisa fazer é se lembrar de onde você caiu. Quando foi o momento que você passou a desvalorizar a presença de Deus? Quando foram os dias que você acordou e parece que aquela chama já não estava mais ardendo em você? O que te levou a fazer isso? É muito importante nós fazermos esse exercício, nós nos lembrarmos daquelas coisas que foram tirando aquela chama, foram apagando aquela chama. E muitas das vezes isso pode ter sido um pecado. Talvez aquele pecado que você batalhava por muito tempo ou batalha até hoje e
você lutava com aquilo e parece que você não conseguia vencer e de repente você começou a desistir de lutar contra aquilo e aí você fala assim, nossa, mas eu acho que eu não sou digno de então orar todos os dias, eu não sou digno de ler a minha Bíblia porque eu não consigo vencer esse pecado. Talvez era algo dentro do seu coração que precisava de uma cura, né? Alguma cura na sua alma que você não quis se abrir e de repente aquela ferida, ela foi aumentando e de repente aquilo foi tirando a sua vontade de buscar a Deus. Pois é, existem inúmeros motivos, por isso que é tão importante você se lembrar de onde você caiu, o que aconteceu, quais foram as coisas que te levaram a desanimar, porque daí isso nos leva para o segundo passo. Depois o Senhor diz para a igreja de Éfeso, arrependa-se. Pois é, o arrependimento, algo tão importante. Muitas vezes nós pensamos que arrependimento é você chorar compulsivamente, você ficar muito triste, mal com aquilo. Sim, isso é parte do arrependimento. Mas se você para por aí, isso é apenas um remorso. Mas o arrependimento, de fato, ele tem esse processo da dor, da tristeza. Mas então, a segunda parte do arrependimento é você se levantar e começar a agir diferente. Por isso que a última coisa que Deus diz é: torne a fazer aquelas coisas que você fazia no princípio. Pois é, agora que você se lembrou de onde você caiu, você se arrependeu por aquilo, agora você precisa se levantar e tomar atitudes práticas que te levem de volta para o primeiro amor. Muitas vezes nós ficamos esperando alguma coisa acontecer dentro de nós, nós esperamos sentir alguma coisa, um arrepio para que então eu possa buscar de novo. Ah não, vou esperar aquela conferência profética porque daí eu me reconcilio com Jesus e aí tudo vai ser melhor. Sim, são oportunidades, mas não espere por isso. Torne a fazer aquelas coisas que você fazia no princípio. O que isso quer dizer? Se antes você acordava todos os dias 1 hora mais cedo do que você estava acostumado para ler a sua Bíblia, volte a fazer isso. Se antes você estava dirigindo o seu carro e você colocava uma música, um louvor, uma adoração ali para escutar e ficava orando em línguas o caminho inteiro, volte a fazer isso, mesmo que, mas eu faço isso, mas parece que eu não estou sentindo nada. Não tem problema. Volte a fazer isso, volte a alimentar essa chama que está dentro de você. Em Levítico, a palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote colocará lenha nele todas as manhãs. Isso significa que é nossa responsabilidade alimentarmos esse fogo. E nós não vamos alimentar esse fogo simplesmente esperando sentir algo, mas nós vamos alimentar esse fogo buscando a Deus, orando, lendo a Bíblia, jejuando, mesmo que eu não esteja sentindo nada. Volte a fazer essas coisas, porque em um determinado momento o seu espírito ele vai ficar mais sensível à voz de Deus, vai ficar mais sensível à presença de Deus. E então você vai voltar a sentir Ele como você sentia quando você aceitou a Jesus. Bom, eu queria terminar esse devocional orando com você, porque eu acredito que esse é um tema muito importante para nós como igreja, porque eu sei que muitas pessoas hoje estão nessa situação, estão ali servindo na igreja, mas parece que o seu coração já não está mais queimando pelo Senhor. Então, se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, nessa hora, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está assistindo esse vídeo e eu oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trazer à nossa memória onde foi que nós caímos, aonde foi que o nosso coração começou a se esfriar, qual foi o momento onde nós passamos a nos sentir não merecedores de talvez ler a Bíblia, de orar. Eu oro também para que o Teu Espírito Santo gere nos nossos corações um arrependimento genuíno, um arrependimento que vem de Ti, não apenas um remorso, Senhor, mas um arrependimento verdadeiro. E nos dá força para de fato voltarmos a praticar essas obras que praticávamos no início. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, que nós possamos andar em fé, não apenas por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas pela fé, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe e até semana que vem.